Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira memória. Introdução. Não é certamente o primeiro escrito de Lúcia, mas sim seu primeiro escrito extenso. Antes dele temos cartas, muitas cartas, interrogatórios, relatos. Mas agora encontramos-nos diante de um documento extenso e importante. Se Lúcia nunca escreveu por vontade própria, como nasceu este documento? No dia 12 de setembro de 1935, eram trasladados do cemitério de Vila Nova de Ourém para o de Fátima os restos mortais de Jacinta. Nesta ocasião, tiraram-se diversas fotografias ao cadáver. Algumas delas foram enviadas pelo Sr. Bispo à irmã Lúcia, que então se encontrava em Pontevedra. Agradecendo essa lembrança, com data 17 de novembro de 1965, entre outras coisas, Lúcia dizia: agradeço reconhecidíssima as fotografias, quantas estimo. Não posso dizer, em especial a de Jacinta. Eu queria mesmo a fotografia, ter aqueles panos que a cobrem, para vê-la toda. Estava com uma impaciência de descobrir o rosto do cadáver, sem me dar conta de que era um retrato. Estava meio abstrata, tal era a minha alegria de voltar a ver a mais íntima amiga de criança. Tenho esperança de que o Senhor, para a glória da Santíssima Virgem, lhe concederá a auréola da santidade. Ela era criança, só de anos. No demais, sabia já praticar a virtude e mostrar a Deus e à Santíssima Virgem seu amor pela prática do sacrifício. Estas recordações tão vivas de Lúcia sobre a sua primeira Jacinta, sobre a sua primita Jacinta, induziram o Sr. Bispo a mandar-lhe escrever tudo o que se recordasse dela. E com efeito, o escrito começado na segunda semana de dezembro estava terminado no dia de Natal de 1965. Quer dizer, em menos de 15 dias, Lúcia redigiu este escrito, que conserva uma unidade perfeita e faz um retrato de Jacinta, em que seu íntimo fica iluminado com essa luz de Fátima, que é o coração imaculado de Maria. O conteúdo desse escrito dá-nos, sobretudo, um retrato de Jacinta, tirado das recordações de Lúcia. A finalidade dele não era, portanto, dar-nos as histórias de aparições. Estas aparecem como uma moldura necessária, em que se destaca a figura de Jacinta. O estilo é sempre simples e familiar, e até diríamos, em certas ocasiões, infantil, porque o ambiente e o assunto assim o exigem. Lúcia nunca perdeu o sentido realista das coisas que tratava. Então, este primeiro escrito das Memórias da Irmã Lúcia nada mais é do que falar de Jacinta. Mas eu vou partilhar convosco este escrito, que está também disponível online no site do Santuário de Fátima, porque nos ensina muito em pequenas coisas o que uma criança conseguiu, mesmo apesar da sua pequenez em termos de idade, a sua grandeza em termos de catolicismo, verdadeiro catolicismo. E então Lúcia começa assim o seu escrito. Depois de ter implorado a proteção da Santíssimos Corações de Jesus e Maria, nossa eterna Mãe, e ter pedido luz e graça aos pés do sacrário, para não escrever nada que não seja única e exclusivamente para a glória de Jesus e da Santíssima Virgem, venho, apesar da minha repugnância por não poder dizer quase nada da Jacinta, sem direta ou indiretamente falar do meu miserável ser. Obedeço, no entanto, à vontade de Vossa Excelência Reverendíssima,
que para mim é a expressão da vontade do nosso bom Deus. Começo, pois, este trabalho pedindo aos Santíssimos Corações de Jesus e Maria que se dignem abençoá-lo e servir-se deste ato de obediência para a conversão dos pobres pecadores, pelos quais esta alma tanto se sacrificou. Sei que Vossa Excelência Reverendíssima não espera de mim um escrito capaz, pois conhece a minha incapacidade e insuficiência. Irei, pois, contando a Vossa Excelência Reverendíssima o que me for recordando desta alma, da qual o nosso bom Deus me fez a graça de ser a mais íntima confidente e da qual conservo a maior saudade, estima e respeito pela alta ideia que tenho da sua santidade. Segundo parágrafo. Silêncio sobre alguns assuntos. Apesar de Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. Bispo, da minha boa vontade em obedecer, peço-me conceder reservar algumas coisas que, porque também me dizem respeito, desejaria fossem lidas somente nos limiares da eternidade. Vossa Excelência Reverendíssima não estranhará que pretenda guardar segredos e leituras para a vida eterna, pois que não tenho eu a Santíssima Virgem de dar-me o exemplo. Não nos diz o Sagrado Evangelho de Maria, guardava todas as coisas em seu coração? E quem melhor que este Imaculado Coração nos poderia descobrir os segredos da Divina Misericórdia? No entanto, lá os levou, guardados como um jardim cerrado, para o Palácio do Divino Rei. Recordo ainda uma máxima que me deu um venerável sacerdote quando eu tinha apenas 11 anos. Foi com tantos outros fazer-me algumas perguntas. Entre outras, interrogou-me acerca de um assunto o qual não queria falar. Depois de ter desfolhado todo o seu repertório de interrogações, sem conseguir obter sobre tal assunto uma resposta satisfatória, compreendendo talvez que tocava num assunto demasiado melindroso, o venerável sacerdote, abençoando-me, disse: Faz bem, minha filhinha, porque o segredo da filha do rei deve permanecer oculto no fundo do seu coração. Isto é muito bonito. O segredo do filho do rei. O segredo. Nós sempre temos algo dentro de nós, quando nós estamos mais intimamente ligados à oração e a Nosso Senhor. Há coisas que só intimamente podemos ter e guardar como tesouros. Nem tudo podemos expor. Penso que isto é um convite para os tempos de hoje em que nós nos expomos e achamos que tudo pode ser exposto nas redes sociais, em tudo. Toda a gente tem que saber a nossa vida. E na verdade, há coisas que só o íntimo do nosso coração deve reservar. Há coisas que é reservado à vida de cada um. E muitas vezes não estou a falar de coisas que de certa forma sejam motivo de nos colocar em causa até mesmo a nossa obediência a Deus. Às vezes é mais ao contrário. Quando nós nos entregamos às coisas de Deus, entramos talvez num patamar diferente e que muitas vezes os outros não conseguem perceber. Cada um tem que fazer este caminhar lento, como os pastorinhos fizeram. E à medida que eu for lendo essas memórias, as pessoas vão perceber que há um caminhar lento de conversão pessoal. E isso é aquelas pérolas preciosas que só nós e Deus é que sabemos. E as pessoas que estão a ouvir, de certeza vão compreender aquelas que já estiverem também neste caminho.
E por isso, que eu faço este convite para ler estas memórias. Vamos conhecer mais sobre os pastorinhos. E então vou continuar a ler. Consultei, no entanto, um dia um santo sacerdote a respeito desta reserva, porque não sabia o que responder. Quando me perguntassem se a Santíssima Virgem me tinha dito mais alguma coisa. Este senhor, que era então vigário de Olival, disse-nos: fazeis bem, meus filhinhos, em guardar para Deus e para vós o segredo das vossas almas. Quando vos fazerem esta pergunta respondei: sim, disse, mas é segredo. Se vos fizerem mais perguntas a respeito disto, pensai no segredo que vos comunicou essa senhora, e dizei: Nossa Senhora disse-nos que não disséssemos a ninguém, por isso não dizemos. Assim guardais o vosso segredo ao abrigo da Santíssima Virgem. Que bem compreendi a explicação e direção deste venerável ancião. Estou já gastando demasiado tempo com estes prelúdios de Vossa Excelência, e Vossa Excelência dirá que não sabe a que propósito vem aqui. Vou ver se dou começo à narração de que me lembro da vida de Jacinta. Como não disponho de tempo livre, durante as horas silenciosas do trabalho, num bocado de papel, com um lápis escondido debaixo da costura, irei recordando e apontando o que os Santíssimos Corações de Jesus e Maria quiserem fazer-me recordar. Mais uma vez, este convite da Irmã Lúcia, para que nestes tempos de hoje nós reservemos sempre algo para nós e Deus. Não precisamos expor tudo, expor a nossa vida, expor as coisas que de certa forma só fazem parte desta união com Deus. E por isso, cada vez mais neste processo de conhecimento de Deus e conhecimento de Deus e da sua eterna misericórdia, assim como Lúcia, aprendamos a reservar o melhor para nós. Minha mãe dizia isso, devemos reservar sempre o melhor para nós. Mas ela não dizia isso em termos de o melhor material. Não é reservar o melhor material para nós, é o melhor espiritual. Porque nem sempre aqueles que nos ouvem estão à altura de ouvir o que nós estamos, o que vamos partilhar. Por isso, nós não somos obrigados a partilhar algo mais do que aquilo que queremos. E temos que ter sempre algo reservado para nós. E termos esta consciência, como disse Jesus, nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Às vezes isto pode ser uma frase bastante rude de Jesus Cristo, mas não. Ele apenas disse que nem sempre estamos a falar para corações que queiram ouvir. Então partilhamos apenas a mensagem, e é isso que eu vou fazer aqui nos próximos vídeos, e vou parar por aqui hoje. Partilhamos apenas a mensagem de Fátima. Talvez eu faça algumas considerações pessoais, mas de resto cada um deve trilhar, deve galgar este caminho, estes degraus que levam à santidade. E é um verdadeiro catolicismo nestes tempos em que há muitas confusões. Devemos voltar, devemos retornar, devemos conhecer melhor, mais profundamente estas memórias, como talvez um elo perdido, algo que as pessoas já se esqueceram, porque as pessoas conhecem os pastorinhos, dos filmes, disto, daquilo, do santuário, das imagens, mas o que eles pensavam? O que eles faziam no dia a dia?
será que isso não terá muito mais a nos ensinar? E é isso que Lúcia vai partilhar connosco nos seus escritos. Vai partilhar estes pequenos momentos e estas pequenas pérolas. E nós podemos aprender com estas crianças muito. E é um caminhar lento, esta descoberta, esta redescoberta do que é ser católico. Vamos rezar uma Ave Maria em agradecimento por este primeiro momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.